2022 um novo tempo, todos os domingos culto ao Senhor. Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17 horas e 45 minutos. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida. Quem está feliz hoje? Eu estou. Glória a Deus. Creio que o Senhor já falou nos nossos corações essa noite, mas Ele tem algo a ser compartilhado ainda, a ser feito neste lugar, e eu creio que nós vamos sair daqui ainda mais alegres na presença dEle. Amém? Eu quero estar lendo com os irmãos Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? A parábola do filho pródigo. Muito conhecida. Eu creio que o Senhor tem algo aqui a falar, a dizer em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Amém? Então diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe. Viu-o o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele gostava de falar em parábolas, ou seja, histórias, contar histórias, para que aquela multidão que estava ao redor dele entendesse melhor o que ele queria explicar. Então, essa parábola aqui, ela fala que tinha um pai que era muito rico naquela cidade, tinha 2 filhos. O mais novo chegou a ele e falou: Pai, eu quero a minha parte da herança. E seu pai não questionou nada, pegou, repartiu a herança para o outro filho e para o mais novo. E esse filho, depois de alguns dias, ele pegou e partiu para uma terra distante, aonde ele achava que ia se dar bem, aonde ele achava que ia se divertir e tudo mais. Mas, naquela terra, ele gastou com prostitutas, ele quis festas, e entre outras coisas,
e ele acabou todo o dinheiro dele. E a Bíblia fala que naquela terra houve uma grande fome, uma grande crise. E quando ele se deparou, ele já não tinha mais nada, eles estavam diante de uma crise. E ele pegou e foi pedir algo para um cidadão daquela terra. E o cidadão pegou e falou e levou ele até seus campos para ele cuidar dos seus porcos. E chegando ali, ele viu as lavagens, ou seja, a comida dos porcos. Ele sentiu vontade de comer, porque ele estava com fome. E ali ninguém dava nada para ele comer. Olha a situação que esse rapaz chegou. Olha o desespero dele. Porque ele não foi sábio. Ele quis sair da casa do seu pai. Ele pediu a sua herança. E quando nós saímos da casa dos nossos pais, do nosso pai, nós se perdemos, nós erramos. Porque nós não temos consciência como é lá fora, sem o nosso pai. Na casa do pai dele, ele tinha tudo. Ele tinha o cuidado do seu pai, ele tinha comida farta, ele tinha sua cama para dormir. Mas não, o que ele quis? Ele quis sair da presença do pai. Ele quis para um lugar bem distante, aonde ele quis gastar ali o seu dinheiro com prostitutas, com festas, com bebidas e outras coisas. E eu vejo que no nosso meio, nós somos assim. Às vezes nós queremos sair da presença do Pai. Às vezes nós queremos sair da presença do Senhor. Para quê? Para nós experimentarmos o que o diabo tem lá fora para nós. O que o mundo nos oferece. E acabamos se perdendo. Como esse moço, como esse rapaz. Muitas vezes nós estamos bem diante do Pai. Muitas vezes nós estamos bem na casa do Senhor. E queremos dar uma fugidinha, dar uma saidinha. Experimentar o que tem lá fora. Lá em Mateus 7 fala que existe dois caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo que te leva à perdição. É um caminho largo, fácil de passar. E o caminho estreito é aquele caminho apertado, difícil para passar. E que muitas pessoas não querem passar por ali. E esse moço, ele quis seguir esse caminho largo. Esse caminho que leva à destruição. Mas chegou um certo tempo, ali diante daquela lavagem, diante daqueles porcos, daquela comida imunda, ele caiu em si. Ele se deparou com uma situação que ele vivia antes e com a situação que ele estava vivendo. E ele falou, opa, lá na casa do meu pai, até os trabalhadores têm comida farta, tem pão para comer. Eu vou chegar até ele, eu vou até lá, e vou falar para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Posso ser o seu trabalhador? Pode me tratar como seu empregado, não tem problema. Mas eu quero ficar aqui na sua presença. A Bíblia fala que ele rapidamente se levantou e foi até o seu pai. Chegando lá, seu pai o avistou de longe e viu ele chegando e diz que o coração dele se encheu de amor, de compaixão pelo aquele filho. Porque faziam talvez alguns anos que não via ele. E ele foi até encontro ao seu filho. E seu filho, ele chegou, o abraçou e falou para os seus servos, troque as suas vestes, coloque o anel no seu dedo, coloque sandálias nos seus pés. E eu vejo que nós somos assim também, diante do Senhor. Muitas vezes nós chegamos até o Senhor machucado. Muitas vezes nós nem conseguimos nem andar, nem falar.
Mas o Pai está ali com os braços abertos, nos esperando. Ele tira as vestes sujas e nos dá uma veste limpa. Ele coloca um anel no nosso dedo. Ele troca as nossas sandálias. Quem já não viveu isso? Eu vivi isso. Muitas vezes nós não queremos saber do Senhor. Muitas vezes nós não queremos estar na presença do Senhor. E nós damos muitas cabeçadas por aí. Nós se perdemos no caminho. E quando nós caímos em si, como esse moço, a Bíblia fala que ele caiu em si. Opa, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu creio que ele pegou, ele refletiu na vida dele, o que ele tinha, o que ele estava vivendo ali. E muitas vezes nós refletimos. E muitas vezes nós pensamos, o que eu fiz? Para que eu fiz isso? Para que eu saí da presença do meu pai? Mas ele teve um receio. Será que meu pai, ele vai me acolher? Porque ele pensou, vou falar para o meu pai, pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Assim como o Pai também é misericordioso. Nós, pais, nós sabemos como nós amamos nossos filhos. Nós sabemos que quando nosso filho erra, nós vamos ali, lógico, nós temos que corrigi-los, mas nós estamos ali para abraçá-los, para limpar as suas vestes, para colocar um anel no dedo, para trocar as sandálias dos pés. Nós estamos ali. Imagina Deus, como é o coração do Senhor para nós. E quando aquele pai fez isso, trocou suas vestes, colocou o anel no dedo, trocou suas sandálias, ele pediu para os seus servos matar o melhor bezerro que ele tinha. Por quê? Porque ele queria dar uma festa para aquele filho. Porque aquele filho fala que ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Olha que lindo. Olha como que é o amor do Senhor. Porque aqui Jesus, ele estava falando por essa parábola, para que aquele povo entendesse como que era o amor do Senhor. Como que era o amor de Deus. E usou aquele pai para demonstrar como Deus, Ele é misericordioso. Assim como nós pais também, nós somos misericordiosos. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo quando nós saímos da presença do Senhor. Quando nós não queremos mais fazer algo para o Senhor. Porque aquele rapaz ali, ele já estava cansado de fazer algo para o seu pai. Ele já não queria mais fazer nada para o seu pai. E muitas vezes nós se pegamos nisso. Não quero mais fazer nada para Deus. Eu não quero mais ficar na igreja. Eu não quero mais estar na presença. Mas quando nós saímos, nós percebemos que o melhor lugar é a presença de Deus. É debaixo das asas do Senhor. Porque Ele nos cuida. E aquele pai, ele se encheu de alegria. Ele deu uma festa. E quando nós chegamos todos sujos diante do Senhor, sujo mesmo, cheio de pecado, porque nós saímos dar uma voltinha, quando nós saímos da presença dEle, quando nós chegamos todos sujos, rasgados, e quando nós se chegamos diante dEle, Ele fala: ei, filho, eu estou aqui, não tenha medo. Pode me chamar de pai. Eu sempre vou ser o seu pai. Foi assim que aconteceu com aquele moço. Aquele pai estava ali. Ele o avistou de longe. E o que ele fez? O abraçou. E trocou suas vestes. Eu creio que o Senhor, Ele é assim. Foi assim comigo.
Eu quis dar uma voltinha, porque eu me batizei lá em 2007. Então faz alguns anos. Mas eu quis dar uma fugidinha. E eu só me ferrei. Eu sempre falo para minha filha, quando nós se entregamos para Jesus, é uma coisa. Quando nós não sabemos quem é Jesus, é outra. Quando nós se entregamos para Jesus, nós precisamos entender que Ele estendeu a mão para nós. Nós precisamos entender que nós estamos declarando que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós saímos da presença, é difícil, é dolorido. Foi assim comigo, foi assim com a Dani. Nós saímos da presença, não quisemos o nosso ministério. O que aconteceu? Foi um caminho muito doloroso. Se chegamos até Ele, Ele nos cuidou, Ele nos trocou as vestes, Ele nos ensinou a andar nos seus caminhos. E Ele nos cuidou. Então hoje nós podemos falar que nós somos frutos do Senhor, que Ele nos libertou. E no versículo 25, fala que o outro irmão estava no campo. E quando ele estava chegando na sua casa, viu que seu pai estava dando uma festa. Ele perguntou para o empregado, tá, mas o que está acontecendo? O empregado falou, não, o seu irmão que estava perdido retornou. Então seu pai está dando uma festa, matou um bezerro gordo e está dando uma festa. E ele ficou irado. Não quis nem entrar na festa. Não era dele pegar se alegrar que o seu irmão estava ali? Mas não foi assim. Daí seu pai saiu, veio conversar com ele, e ele falou, pai, mas para mim, o senhor não dá nenhum cabrito para fazer uma festa para os meus amigos. Mas seu pai explicou, falou, filho, o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então vamos e se alegramos como família. Isso nós temos que fazer. Quando um se arrepende, nós temos que se alegrar junto com aquele. Porque ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Então, qual é a função da igreja? Abraçar esse irmão que estava perdido. Qual pai que não quer o seu filho abraçado pelo seu irmão? Eu acho que todos os pais querem. Qual pai que gosta de brigas entre irmãos? Nenhum. Qual pai que ama os 2 filhos, ou 3 filhos, ou 4 filhos? Ou um filho? Todos os pais amam. E aquele pai também. E imagina Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que te criou, aquele que te formou. Ele ama quando nós temos essa união como igreja. Ele ama quando você está aqui, adorando a Ele, em união, em comunhão. Nós somos um povo escolhido. Lá em 1 Pedro 9 fala, 2,9, né? 2,9 fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então nós somos escolhidos. Então nós somos escolhidos. Porque o Senhor te escolheu.
Olha para o seu irmão do lado e fala assim: o Senhor te escolheu. Ele te escolheu. E através de Cristo Jesus, nós somos considerados filhos de Deus. Porque Jesus não veio a essa terra para morrer naquela cruz em vão. Não. Ele veio para que nós fôssemos salvos e que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, quando nós pecarmos, quando nós errarmos, porque nós erramos, nós pecamos todos os dias. A Bíblia fala que aquele que fala que não peca, já pecou. Porque nós pecamos todos os dias. Mas, através de Cristo, nós temos a oportunidade de pedir perdão a Deus. Porque hoje nós temos o acesso a Deus. Hoje nós temos o livre acesso. O véu já se rasgou. E eu e você, nós temos acesso. E quando nós pecamos, nós erramos, nós temos que ter o nosso coração aberto a pedir perdão, aberto a receber o perdão de Deus. E hoje, eu creio que o Senhor, Ele fala de uma forma especial em nossos corações, Porque uma que nós somos filhos, e nós temos acesso a Ele. Se você não tivesse acesso à presença, você seria como lá no Antigo Testamento. Você deveria oferecer sacrifícios, não você, mas você entregar a um sacerdote para entrar no templo, para oferecer sacrifícios a Deus um ano, uma vez apenas durante um ano. E hoje você tem acesso a Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Então, nós somos uma nação, um povo escolhido para adorar ao Senhor em qualquer lugar. Você pode adorar ao Senhor no seu carro, você pode adorar ao Senhor na sua casa, você pode adorar ao Senhor no seu quarto, você pode adorar ao Senhor na rua, mas você é corpo só aqui, porque o cabeça da igreja, ele está presente aqui. E quando nós reunimos como igreja, o diabo ele não pode. O diabo ele não pode parar a obra do Senhor. O diabo não pode parar a sua vida. O diabo ele não pode contigo. Eu estava escutando uma pregação e o pregador falou assim: se nós soubéssemos como nós somos importantes para Deus, se nós soubéssemos a importância que nós temos para Ele e o poder que Ele nos deu, nós não corríamos de nada. Nós enfrentávamos tudo. Porque o que tem dentro de você é a maior que está no mundo. O diabo ele vem na nossa mente, ele vem tentando colocar algo que não existe. Ele fala para você que você não pode. Ele fala para você que você não é filho de Deus. Ele fala para você que nada que você vai fazer não vai dar certo. Que tudo que você vai fazer não vai dar certo. E eu falo, tudo que você fazer vai dar certo. Porque você é filho de Deus. E o poder está dentro de você. A presença está dentro de você. Porque quando o Senhor subiu aos céus, Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador, aquele que vai guiar os seus caminhos, aquele que vai estar junto contigo. Não tenham medo, porque é Ele que vai guiar. Porque imaginou, quando estavam os seus discípulos ali junto com Ele, e viu o Senhor subir aos céus, e eles pensaram, e agora? O que eu vou fazer? Porque
durante todos aqueles 3 anos e meio ali que eles estavam ali com Jesus, era só Jesus que conduzia eles. E quando eles viram o Senhor partir, eles pensaram, e agora? Mas o Senhor falou, não tenham medo, eu vou para o Pai, mas vou deixar o Consolador com vocês. A presença. Sem a presença, irmãos, nós não temos nada. Nós não somos nada. E quando nós aceitamos Jesus, por isso que eu falo para a Ana, quando você aceita Jesus, você tem a presença. Quando nós saímos da presença dEle, quando nós deixamos a casa dEle, nós já não somos mais os mesmos. Sempre tem algo que nos incomoda. E esse moço, esse rapaz chegou no limite dele. Ele olhou e falou, e agora? Na casa do meu pai eu tinha tudo. E aqui eu não tenho nada. E ele voltou. Ele voltou para o Pai. Ele voltou para a presença do Senhor. E ali, ele viu quanto o Pai amava ele. Ali ele viu que ele não tinha perdido o posto de filho. E eu falo para você, você não perdeu o posto de filho. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te ama como você é. Ele te escolheu como você é. Ele me escolheu como eu sou. Muitas vezes nós queremos mudar, mas não precisa mudar. Quando nós se colocamos na presença dEle, Ele começa a nos limpar. Ele começa a tirar nossas vestes sujas. Ele coloca um anel no nosso dedo. Ele coloca as sandálias. Esse é o Deus que você serve. Eu me lembro muitas vezes, quando eu estava usando droga, quando eu estava bebendo, batia aquele remorso, sabe? Aquele remorso mesmo, assim, parecia que eu queria só morrer, porque que era uma coisa tão aqui dentro de mim, assim, que eu não suportava. E mesmo assim, eu se entregava ao Senhor ali. E o Senhor sempre falava comigo. Que até chegou um momento que eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Já fazia 3 anos e meio, imaginou 3 anos e meio naquela vida? Igual esse moço, comendo as lavagens, comendo comida dos porcos. É assim que eu me via. Sem direção, sem rumo. Tinha perdido tudo, devendo mais de 80 mil reais, ou até mais. Nada dava certo. Até que chegou num ponto, eu falei, não dá mais para viver assim. Eu preciso voltar para a casa do Pai. Foi assim que eu e a Dani, nós tomamos a coragem de chegar até o Pai. De fazer um propósito ali. Irmãos, a partir do outro dia, não bebemos mais, não usamos mais droga. Por quê? Porque o Senhor nos limpou. Ele trocou as nossas vestes. Ele colocou o anel no nosso dedo. Ele colocou as sandálias nos nossos pés. E falou, agora vai. Quem está sentindo a presença? Ele falou, agora vai. Porque o que eu tenho para vocês é maior que vocês precisam. O que eu tenho para vocês, vocês não podem nem imaginar. Muitas vezes a minha esposa sonhava. Um dia, ela sonhou que a gente estava assim num rio, aquela água barrenta.
A gente estava em cima, assim, acho que de uma jangada, sei lá, um barquinho indo. E aquele negócio de cocaína vinha atrás da gente mesmo, assim, ó. Daí que até que a gente chegou, assim, no lugar, assim, tinha um barranco, uma casa em cima, assim, uma casa velha. A gente conseguiu chegar ali, descer, subir. Abrimos a porta. E quando a gente entrou assim, aquela casa mais linda por dentro. Aqueles móveis mais lindos. Era o Senhor mostrando a ela que Ele tinha coisa melhor para nós. Era o Senhor mostrando que Ele dá tudo para os seus filhos. Basta você se colocar na presença. Basta você se entregar para Ele. E o Senhor, Ele restituiu tudo. Muitas pessoas já sabem, conhecem. Nós temos uma empresa que a gente faliu ali em 2014. E o Senhor vem limpando, quando a gente se entregou ao Senhor ali em 2015, comecinho em 2015. O Senhor, aquele ano, Ele vem limpando tudo, vem limpando, porque o que não é dele, Ele vai limpando, quando você se coloca na presença do Senhor. Muitas vezes a gente pensou em desistir, pensamos, mas o que Ele tem para as nossas vidas é maior. Ele limpou tudo. E ali, no final de 2015, nós chegamos a falir e mudar para uma casinha assim, do lado. O Senhor falava só em recomeço, recomeço, recomeço. Nós fomos, recomeçamos. E a partir dali, o Senhor, Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Por quê? Porque nós chegamos até o Pai, nós chegamos até a presença. Nós falamos com Ele. Não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei o que você veio buscar hoje, a não ser a presença do Senhor. Porque nós passamos sim por tempestades, nós passamos sim por tribulações, nós passamos sim pelos obstáculos, nós passamos, não tem como. O povo de Deus passa, não tem. Mas passando com o Senhor é melhor. Passando com o Senhor é mais fácil. O Senhor quer que vocês se coloquem na presença. Vão até o Pai. Porque Ele está de braços abertos, esperando vocês. Assim como estava esse pai esperando seu filho. Porque ele nunca perdeu a esperança de reencontrar seu filho. Ele não sabia onde estava o seu filho, mas ele nunca perdeu a esperança de reencontrá-lo. Eu creio que o Senhor também, Ele não tinha perdido a esperança de me reencontrar. E eu, irmãos, eu não fazia ideia que o Senhor tinha na minha vida. Eu não fazia ideia que hoje eu estaria aqui pregando, falando. Porque quando eu recebia as promessas do Senhor, eu falava, eu pregar como? Eu não entendo nada que nem está escrito na Bíblia. Eu sou gago, eu era gago mesmo, às vezes ainda dou umas... Eu era igual a Moisés, né? Daí um dia eu falei para você, Senhor, pregar? Eu? Daí ele falou, não, é você mesmo. Quando o Senhor escolhe, Ele capacita. Se o Senhor te escolheu, se você tem essa certeza que o Senhor te escolheu, que eu tenho essa certeza que o Senhor te escolheu, se coloque na presença. Porque não somos nós que mudamos nós mesmos, mas sim Ele que muda. Ele nos muda. Eu creio que quem está à frente, aqui nem é o pastor, nunca o pastor, eu acho que achou que ele estar à frente de uma igreja, ou menos pregar a palavra do Senhor. Mas é Ele que capacitou. É Ele que capacita todos os dias. Assim é com você, assim é comigo. Quando nós se colocamos diante dEle. Muitas vezes nós queremos fugir, né? Sair correndo. Tá, eu não. Acho que é muito difícil isso.
Acho que é muito difícil conduzir uma igreja. É difícil. Mas quando o Senhor está à frente, tudo fica fácil. Porque não somos nós, mas sim Ele. Aquele filho, quando chegou ali, falei, eu não, como que eu vou chegar diante do meu pai? Como que eu vou falar com ele? Como que eu vou falar para ele que eu perdi tudo? Mas quando nós pensamos que nós estamos bem e saímos da presença do Senhor e perdemos tudo, daí que nós temos que ter a humildade de chegar diante do Pai e falar, Senhor, eu pequei contra Ti, eu perdi tudo. O que me resta é se lançar na Sua presença, é Te buscar, é buscar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E não tenham medo, porque o que você perdeu, Ele restitui. Talvez não vai ser do seu tempo, mas é no tempo dele, como foi na minha vida. Eu até achei que na minha vida foi rápido. Mas porque o tempo de Deus não é igual ao nosso. O querer de Deus não é o mesmo querer nosso. O que Ele tem preparado para você, eu sei que são coisas grandes. Grandes que você não possa nem imaginar, que você não pode nem imaginar. E até hoje, eu recebo promessas do Senhor. Eu falei, Senhor, mas o Senhor já me deu tantas coisas, está bom assim? Falei, não, vou te dar mais, quero mais. O pai não é assim? Você não é assim com o seu filho? Você não quer sempre mais e mais e mais e mais para ele? Deus é assim. O Senhor é assim. E por isso Ele entregou Jesus Cristo. Para Ele vir na terra. Se fez homem. Andou entre nós. Mas Ele sabia o lugar dele. Ele sabia o propósito de Deus na vida dele. Se entregou naquela cruz. Para que hoje nós tivéssemos vida. Para que hoje nós tivéssemos acesso à presença. Para que hoje nós soubéssemos que Ele é o único caminho. Jesus é o único caminho que liga nós a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui o grupo do louvor. Amém? Enquanto isso que eles vão louvando ao Senhor, eu quero você aí mesmo, onde você está, você fale com o Pai, mas coloque tudo para Ele, tudo que você está passando, que você está vivendo, que você quer aquelas promessas que Ele prometeu para você, mas que você não fez por merecer até agora. E eu creio que Ele vai ouvir as suas orações, as suas petições. Porque qual o filho que não pede ao pai? Qual o filho que não pede algo para o pai e ele não dá? Mas o pai, ele dá o que ele acha que é melhor para o seu filho. Então abra o seu coração para o Senhor esta noite. Entrega a Ele todas as suas decepções, as tempestades que você está passando, os obstáculos que você está passando. Muitas vezes eu chorei na presença do Senhor. Não fique incomodada com a pessoa que está do seu lado, não, porque ela está aqui no mesmo propósito. Ela veio aqui buscar a presença. Ela veio aqui se expor diante do Senhor, porque aqui é o melhor lugar
para se chorar. Aqui é o melhor lugar para falar com o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Leva-me além a todas as alturas, onde ouça sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É o único sangue que vai te lavar dos seus pecados. Que nos faz Aleluia. brancos como a Quando você se entrega a Ele, Ele te lava, Ele troca suas vestes, Ele coloca um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Por quê? Para você caminhar do lado dele. E esta noite Ele te chama: venha, filho, venha, filho, eu estou te esperando. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, assim como eu fiz um dia um propósito com o Senhor, Ele me curou, Ele me restaurou, Ele me ensinou. Você que quer fazer hoje um propósito com Ele, vem até a frente.
Nós queremos orar por você. Eu, aquele dia, eu estava decidido que eu queria mudar de vida. Eu, aquele dia, com a minha esposa, nós estávamos decididos que nós não queríamos mais aquilo para nós, porque nós estávamos acorrentados, nós estávamos presos àquilo. Nós precisávamos ser libertos pelo poder do Senhor, pelo poder do Senhor, não pelo poder de homens, não, mas sim do Senhor. Porque só Ele pode nos curar, só Ele pode nos libertar. Mas só que Ele usa homens para orar, para impor as suas mãos sobre nós. Então, a gente foi até a frente. É um passo de fé. É um passo de fé. Porque nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé. E a partir daquele momento, como eu falei, o Senhor, Ele restaurou a nossa vida. Nós conseguimos pagar tudo que nós devíamos. Tudo. E hoje, pela glória do Senhor, pela glória dEle, Ele restituiu tudo, e em dobro. Nós estamos num barracão onde nós sempre sonhávamos estar. Isso não é coisa do Senhor, é coisa do Senhor. São promessas do Senhor para as nossas vidas. E todos nós temos promessas do Senhor. Todos nós. Eu creio que o Senhor fez promessas para todos vocês. E o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Hoje nós temos uma Master que nós fazemos entrega. Hoje nós temos uma Doblô que nós fazemos entrega. Hoje eu tenho meu carro próprio. Comprei uma casa aqui na fazenda. Tudo com o dinheiro da onde? Tudo dinheiro da nossa empresa. Antes nós morávamos de aluguel. E hoje nós temos a nossa casa. Isso não é maravilhoso? Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos dar o primeiro passo. Mais alguém quer fazer um propósito? Faça você o Senhor. Nós não precisamos saber. Foi assim que eu e a minha esposa nós fizemos. Nós não falamos nada para o pastor, nada. Mas sim para o Senhor, para Deus, para o Pai. Hoje é uma noite de restauração, uma noite de promessas, uma noite onde Deus quer restituir aquilo que o diabo te roubou. Talvez ele roubou a tua alegria, a tua esperança, mas eu quero falar para você que Deus é a tua esperança, Deus é a tua alegria, Ele é a tua alegria. Talvez você possa estar bem financeiramente, mas talvez não. Aquela época, o que nos levou até a cruz, o que nos levou até a presença, foi porque nós queríamos mudar de vida. Foi porque nós estávamos machucados. Nós estávamos sem direção. Nós queríamos voltar para o caminho. E hoje Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você não vai chegar até o Pai se não for por Cristo Jesus.
Você não vai chegar até o Pai sem você se entregar na cruz, sem se entregar nos pés de Jesus, não. Ele quer restituir, Ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer restituir a sua vida. Ele quer curar feridas. Mas para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. Mais alguém? Eu creio que o Senhor está falando com mais pessoas aqui. Nós precisamos disso. Senão Jesus não tinha morrido naquela cruz. Senão Jesus não tinha se entregado naquela cruz. Senão Jesus não tinha sofrido tudo que Ele sofreu por mim e por você. Você quer restituir a sua casa? Restituir a sua vida? Jesus é o caminho. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nós estamos na sua presença, Pai. E não tinha lugar melhor para estar, Senhor, que na sua casa. Ah, Deus. Eu creio, Senhor Jesus, que hoje o Senhor fez maravilhas no nosso meio, Senhor. Nós podemos, Senhor Jesus, se alegrar com essas pessoas, Senhor Jesus, que se dispuseram para estar, Senhor Jesus, diante de Ti. Pai, nós como irmãos, Senhor, nós se alegramos, Senhor. Nós se alegramos, Senhor Jesus, na alegria deles, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor pode restituir tudo aquilo, Pai, que o diabo roubou, Senhor. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor pode, Senhor Jesus, curar, Senhor Jesus, o enfermo, Senhor. Sarar, Senhor Jesus, curar as feridas, Senhor. Acalmar a tempestade, Senhor. Derrubar muralhas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus, o Todo-Poderoso. E qual pai que não cuida dos seus filhos? E qual pai que não quer ver a alegria dos seus filhos? Ah, Deus, o nosso coração se enche de alegria quando dissermos: vamos à casa do Senhor. Aleluias. Porque aqui, Senhor, a cura, a libertação, a restituição. E aqui, Senhor Jesus, quando nós abrimos o nosso coração, o diabo ele não pode entrar, Senhor. Senhor, eu te peço, tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de nós. Porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos e nem para onde irmos, Senhor. Mas nós temos a certeza hoje que o Senhor vive, o Senhor está no meio de nós. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que se entregou naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso à presença do Pai. E nós podemos, Senhor Jesus, estar aqui pedindo a misericórdia, pedindo, Senhor Jesus, a tua ajuda, que o Pai vai escutar. Obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez por este culto maravilhoso, pelos irmãos, Senhor Jesus, que estão aqui, porque eu sei que a nossa semana não vai ser mais a mesma. Nós vamos ver o sobrenatural do Senhor no dia a dia. Senhor, que nós venhamos, Pai, te buscar mais. Senhor, que nós venhamos, Senhor Jesus, ler mais a tua palavra. Senhor, que no meio das adversidades, Senhor Jesus, que a vida nos coloca, nós temos um refúgio, que é a tua presença.
Aleluias. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Obrigado por assistir o culto. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Avivamento Bíblico Fazenda Rio Grande, Rua Rio da Várzea 248, esquina com Rio Passaúna, Fazenda Rio Grande, Paraná. Todas as segundas e sextas das 17 horas às 17h45. Estamos na Rádio Fazenda FM 87,9 no espaço do programa Nova Vida.